Dando prosseguimento às partes da Santa Missa, hoje vamos conhecer o rito da palavra. Olá, salve Maria, sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Boldrini e quero te convidar a conhecer melhor a nossa fé, algumas curiosidades e muita informação sobre a Igreja de Cristo. Só lembrando que se você não é inscrito no nosso canal Rosa Mística Pinhal, você pode se inscrever e ativar as notificações, tá joia? E se você perdeu algum programa antigo do Nossa Igreja Católica, você pode acessá-lo na playlist Nossa Igreja Católica dentro do canal no YouTube Rosa Mística Pinhal. E se você tiver alguma sugestão para o nosso programa, alguma dúvida, quiser sugerir alguma pauta para a gente, você pode mandar um WhatsApp para o 3651 3046, que é o WhatsApp aqui da Paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. Bem, no programa anterior nós conhecemos um pouco dos ritos iniciais da Santa Missa. Hoje nós vamos conhecer o rito da palavra. O rito da palavra, ele se inicia imediatamente depois da oração da coleta, quando se iniciam as leituras dentro da Santa Missa. E vale lembrar que o rito da palavra é o segundo rito mais importante dentro da Santa Missa, O primeiro rito mais importante é o rito sacramental, E o segundo rito, então, seria o rito da palavra. E ele se divide, então, em 8 partes, o rito da palavra. Se inicia, então, com a primeira leitura. A primeira leitura, a rigor, ela é tirada sempre do Antigo Testamento. Por quê? Porque dentro da celebração da missa, nós estamos caminhando dentro da nossa história da salvação, história de salvação. Então, quando nós lemos as leituras do Antigo Testamento, nós vemos como os profetas vão nos preparando para a vinda de Cristo. Então, esse é o sentido prático de nós proclamarmos a primeira leitura, que é tirada do Antigo Testamento. Seguindo a primeira leitura, nós temos o Salmo Responsorial, tá joia? O Salmo Responsorial também, a rigor, é tirado dos Salmos, dos 150 Salmos da Sagrada Escritura. E por que eu digo a rigor? Porque, salvo raras exceções, a celebração permite que se troque o Salmo por um canto de meditação, que pode ser retirado, talvez, do profeta Isaías. Para quem se lembra aí de alguma missa de Nossa Senhora, solenidades de Maria Santíssima, no lugar do Salmo é proclamado Magnificat, não é? Então, por isso que eu digo que, a rigor, o Salmo Responsorial é tirado dos Salmos, porque raras exceções pode-se ler de outro livro da Sagrada Escritura. Seguido do Salmo, nós temos a segunda leitura. E a segunda leitura também, a rigor, ela é retirada das cartas escritas pelos apóstolos no Novo Testamento, não é? Pelos apóstolos Paulo, Tiago, João, Pedro, Judas, são os apóstolos que escreveram as suas cartas, que estão contidas no Novo Testamento da Bíblia. Então, a segunda leitura sempre é retirada dessas cartas apostólicas. Quando falamos das 3 leituras na Santa Missa, vale a gente lembrar uma coisa, não é? Salvo raras exceções, a primeira leitura pode ser retirada do Novo Testamento, não é? São pouquíssimas celebrações no ano que nós conseguimos perceber que a primeira leitura, ao invés de ser do Antigo Testamento, ela é tirada do Novo Testamento. E também a segunda leitura, salvo também raras exceções, ela deixa de ser das cartas apostólicas e pode conter um texto dos Atos dos Apóstolos, por exemplo, Assim como a primeira leitura pode conter um trecho do Apocalipse, a segunda leitura pode ter trechos também dos Atos dos Apóstolos. E vale ressaltar também que a segunda leitura, ela só é inserida na liturgia nos domingos, que seria a rigor todos os domingos que ela é inserida,
e também em algumas solenidades, tá joia? Se não, todas as solenidades da igreja têm a sua segunda leitura para completar esse ciclo que nos leva a compreender melhor os mistérios de Cristo e a nossa caminhada, rumo à nossa história de salvação, que Cristo morreu na cruz por nós. Agora é importante nós compreendermos que nós temos livros litúrgicos, para nós utilizarmos dentro da liturgia da palavra, tá joia? Nós temos 4 livros que são utilizados dentro do rito da palavra, e ali estão contidas todas as leituras de todos os anos do ano litúrgico. No programa anterior eu mostrei para vocês o missal romano, que o padre usa para poder celebrar a Santa Missa, e ali está contido todos os ritos, todas as orações dentro da Santa Missa. E para as leituras nós temos os lecionários. Nós começamos por esse lecionário aqui, que é o mais comum que nós utilizamos, que é chamado lecionário semanal. Como o nome sugere, ele é utilizado nos dias da semana ou dias feriais, que seria o termo mais correto para nós utilizarmos dentro da liturgia. Dentro dele aqui nós temos todos os tempos da igreja, começando pelo Advento, como já havia dito anteriormente. Todos os livros litúrgicos começam pelo Advento, seguindo o calendário litúrgico, e ele é dividido em anos ímpares e anos pares, tá? O que significa isso? Nós estamos, por exemplo, em 2021. 2021 é um ano ímpar. Então, o lecionário indica que, ano ímpar, quer dizer então que dentro da missa de hoje, deverá ser lida a primeira leitura do ano ímpar e também o salmo responsorial do ano ímpar. Se fosse 2022, no ano que vem, vai ser um ano par. Daí muda as leituras do lecionário semanal. E também é válido lembrar que ele é dividido em anos A, B e C, conforme eu já havia dito no outro programa, que são os anos litúrgicos. O nosso segundo lecionário é esse aqui, Está um pouco apagado aqui, mas é o lecionário dominical. Como o nome sugere, claro, ele é utilizado nas missas dominicais. Ele também é dividido entre os anos A, B e C e contém todas as leituras das missas dominicais e também de outras solenidades dentro do ano litúrgico, tá? Começa no Advento e vai até o fim do tempo comum. Então aqui no caso nós estamos, essa semana que estamos vivendo é o segundo domingo do tempo comum, a semana do segundo domingo do tempo comum. Então este é o lecionário dominical utilizado nas missas dominicais e em outras solenidades dentro do ano litúrgico. O nosso terceiro lecionário é o lecionário santoral, que, como o próprio nome já diz, é um lecionário utilizado para as missas da memória dos santos, Para a gente ter uma breve observação geral do lecionário, aqui no índice nós temos muitos nomes de santos, que estão contidos dentro do lecionário santoral aqui. Olha só, tudo isso aqui é o índice alfabético, tá? Dos santos que a gente pode celebrar com o lecionário santoral. E também temos diversas missas de Nossa Senhora, inclusive as missas que nós celebramos, se não todas as missas de Nossa Senhora, estão contidas aqui no lecionário santoral, tá? Gente, só lembrando que se você quiser conhecer melhor os livros litúrgicos, você pode pedir para o padre para você conhecer. Você pode chegar um pouco antes da missa, ou talvez depois da missa, Falar, eu quero conhecer o lecionário santoral, por exemplo, eu quero ver os santos que estão contidos, as memórias que estão contidas dentro do lecionário santoral. Você pode conhecer, você tem o direito, se não a obrigação, de conhecer a sua fé, O que eu estou mostrando para vocês aqui é um tesouro da Igreja Católica, Nós vivenciamos a palavra de Deus em nossa vida. É por isso que eu disse que o rito da palavra na Santa Missa
é o segundo rito mais importante. Claro que o primeiro rito mais importante é o rito sacramental, onde acontece a consagração eucarística, mas a palavra não fica para trás, porque nós vivenciamos a palavra, não é? Também é o nosso alimento da alma. Bom, seguida a segunda leitura, nós vamos para o quarto momento do rito da palavra, que seria a aclamação ao Evangelho, não é? O comentarista faz um breve comentário sobre o Evangelho, né, liturgia do dia, e ocorre a aclamação. A aclamação ao Evangelho pode ser vivenciada como nós vivenciamos o Glória, não é? Porque seria a palavra de Deus, que é o próprio Jesus que nos fala no Evangelho, que será proclamado, não é? Então, quando nós aclamamos a Deus o Aleluia, que significa louvor ao Senhor, nós fazemos com o coração triunfante, porque sabemos que ali está contido a nossa salvação, que é a própria palavra de Jesus nos Evangelhos, ou de Mateus, ou de Marcos, ou de Lucas, ou de João. Joia? E vale lembrar também que, assim como o Glória, nós não cantamos o Aleluia durante o tempo quaresmal e também durante o tempo do Advento, porque nós nos preparamos para a grande alegria que há de vir. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já já com o programa Nossa Igreja Católica. Fique aí! Facanale Veículos, carros seminovos e 0 km de todas as marcas e modelos num só lugar. As melhores condições, as melhores trocas e taxas de financiamento e o atendimento nota 10 você encontra aqui. Pare de perder tempo, vem agora para Facanale Veículos. Estamos presentes em todas as mídias sociais. Acesse Facanale Veículos e garanta o melhor negócio. Visque Madeiras. Tradição, qualidade e arte na confecção artesanal de produtos em madeiras. Há mais de 50 anos no mercado, servindo o Espírito Santo do Pinhal e região. Vendas de madeiras e ferragens em geral, telhas, esquadrias de alumínio, confecção de móveis planejados e a mais alta qualidade e carinho no atendimento. Entre em contato pelo telefone 19 3651 3740 e também pelo nosso WhatsApp 19 95321 0251. Venha nos fazer uma visita. Rua Luiz Gama, número 158, Largo São João, em Espírito Santo do Pinhal. Visque Madeiras, tradição e qualidade em um só lugar. E o quinto momento, após a aclamação ao Evangelho, é o próprio Evangelho, não é? Palavra viva que chega até nós através da boca do diácono ou do sacerdote ou também do próprio bispo, não é? Lembramos que o Evangelho não é proclamado pelos leigos. As leituras são proclamadas pelos leigos, mas o Evangelho não, né? Ele é proclamado ou pelo diácono, ou pelo sacerdote, ou pelo próprio bispo. Bom, e quem já participou de alguma missa onde há a presença de um diácono, também percebe que o diácono, antes de proclamar o Evangelho, ele se vira para o sacerdote ou para o bispo e ali pede a bênção. E o sacerdote confere a ele a bênção, dizendo que os lábios dele estejam purificados para que possa proclamar com dignidade o Santo Evangelho para a Assembleia Litúrgica. Então, esse é um sentido, né, um simbolismo muito puro, muito lindo na Igreja Católica, né? Que os lábios, que a boca daquele que for proclamar esteja purificado, né? Que o Espírito Santo possa vir também para que proclame com dignidade
o Santo Evangelho. E para que o Evangelho possa também ser proclamado muito mais dignamente, a Igreja Católica tem o seu quarto lecionário, que seria chamado de Evangeliário, não é? Aqui estão contidos todos os evangelhos dos anos A, B e C, e esse livro aqui é muito propício para que o diácono ou o próprio sacerdote possa fazer a procissão com ele, não é? Até a mesa da palavra, para que proclame dignamente o Santo Evangelho. E é bonito a gente observar uma coisa, não é? Todas as leituras do Evangelho têm uma letra bem grande, né? Para que a Assembleia possa enxergar também, caso o diácono mostre, né, o evangeliário, o próprio sacerdote, e para que também possamos enxergar a grandeza que essa palavra representa para nós. Por isso que as letras são grandes e podemos enxergar melhor. O sexto momento do rito da palavra seria a homilia. A homilia, a rigor, via de regra, é sempre proclamada, sempre feita pelo sacerdote celebrante ou outro ministro ordenado, né, que o sacerdote confere a missão de fazer homilia dentro da missa, tá joia? Quando nós observamos que um leigo faz a homilia, ele não está fazendo homilia. Um leigo sempre faz uma reflexão da palavra, não é? Porque a homilia, ela é própria do ministro ordenado, do ministro que está celebrando ali, ou o bispo, ou o sacerdote, o padre, ou o diácono, tá? Então, um leigo nunca faz a homilia, ele faz a reflexão. E quando o padre faz a homilia, ele está colocando ali na homilia os pontos que nós podemos enxergar para melhor vivenciarmos em nossa vida tudo aquilo que nós estamos celebrando no dia da missa, não é? Ou outros pontos que também são necessários para que nós compreendamos o mistério de Cristo, aquilo que Ele quer para cada um de nós. Esse é o fator principal da homilia. Após a homilia, o padre convida todos a ficarem em pé para proclamar, né, para fazermos a nossa profissão de fé, que seria o creio, né? O creio não é proclamado em todas as missas, né? Ele, via de regra, também é proclamado dentro das missas dominicais e em missas solenes. E por que eu digo professado? Porque o creio não é uma oração, como muitos pensam, né? O creio, ele é o resumo de todas as verdades da fé católica. Quando nós rezamos o creio na missa, nós proclamamos 12 verdades de fé. Nós estamos em pé, virados para o altar, proclamando que nós acreditamos em 12 verdades de fé, que daria um bom programa também, mais para frente, né? Nós expormos aqui um pouquinho quais são essas verdades de fé, explicarmos profundamente o sentido do creio, né? Da profissão de fé dentro da Santa Missa. E nós temos duas profissões de fé. Bom, e para quem já foi numa missa muito solene, por exemplo, como a missa de Páscoa, da ressurreição do Senhor, já percebeu que proclama-se o creio chamado símbolo niceno-constantinopolitano. Nossa, que nome gigante que é esse, que difícil de decorar. Mas o credo do símbolo niceno-constantinopolitano, ele é um credo que foi formulado pela Igreja no século IV, no Sínodo de Niceia e de Constantinopla. E por que ele é um pouco maior do que o creio comum que nós rezamos na missa? O creio comum que nós rezamos, né, chamado símbolo dos apóstolos, ele foi formulado pela Igreja no século I e traz em si as 12 verdades de fé que nós professamos. O símbolo niceno-constantinopolitano foi formulado no século IV e ele é um pouco maior justamente para combater algumas heresias que surgiram na época, tá? Só para a gente entender por que tem dois creios, né, dois credos dentro da Igreja Católica. Lembrando que é um tema bastante bacana para nós fazermos um próximo programa, não é? Por que nós proclamamos dois credos diferentes dentro da Santa Missa. E encerrando o rito da palavra, após a profissão de fé,
nós temos a oração da comunidade. A oração da comunidade pode ser feita de forma espontânea pelo leitor, ou pode ser formulada pela equipe de liturgia, e é necessário que haja uma regrinha básica para a formulação da oração da comunidade. É necessário que se reze pela igreja, né, pelo Papa em si e por toda a Igreja Católica, se reze pelas nações, pela união dos cristãos, não é? Pelos povos, os povos de todo o mundo que celebram também a Santa Missa, ou povos de outros credos, de outras profissões de fé, e também pela assembleia ali reunida, pela comunidade paroquial. Esses são os 4 pontos principais para a formulação de uma oração da comunidade. Então, ela não é feita de forma avulsa, ela tem uma regra para que seja formulada e pedindo a Deus por todas essas intenções e também as nossas particulares que trazemos dentro do nosso coração. Então, com a oração da comunidade, nós encerramos aqui o rito da palavra, joia? Lembrando que depois nós vamos, nos próximos programas, vamos conhecer o rito sacramental, tá? Então, se você quiser conhecer muito melhor a nossa fé, estando presente de corpo e alma na missa, sabendo que está sendo celebrado, fique conosco nos nossos programas Nossa Igreja Católica. Até o próximo, um forte abraço, fique com Deus.